Oi pessoal, nós estamos aqui mais uma vez, canal Ser Completo, dentro da playlist de antitabagismo, onde nós estamos abordando cada dia um assunto de progressão para que a gente possa ajudar, alguém, ou você ajudar alguém, ou você mesmo ser ajudado com relação a esse processo de parar de fumar. Hoje nós vamos falar de um assunto que está dentro do contexto de que você já parou de fumar e agora está lidando com algumas situações conflitantes, das quais você precisa de um suporte para poder ter uma melhor resposta, ao invés de simplesmente voltar-se para aquilo que você sempre fez, que é pegar um cigarro e fumar. Dentre essas propostas, nós temos a assertividade. E o que seria isso? Nós somos seres relacionáveis, nós não somos uma ilha, estamos sempre lidando com pessoas, falando com um e com outro. E a pessoa que para de fumar, às vezes ela fica com dificuldade com relação à comunicação com as outras pessoas. E isso faz com que ela gere um certo estresse dentro dela e ela acaba se expressando de modo errado. Existem as pessoas que são mais passivas e aquelas que são mais agressivas. Os mais passivos, às vezes, eles ficam, entre aspas, engolindo sapo. As pessoas vêm, falam as coisas e eles não se expressam, não vão falar aquilo que eles pensam. Então eles ficam quietinhos, eles engolem aquilo e eles querem extravasar de alguma forma. E muitas vezes acaba lançando mão do recurso que para eles fez sentido por muito tempo. Só que na verdade a gente sabe que não faz nenhum sentido. Você tem que resolver uma coisa, você pega um cigarro e fuma, porque você tinha que resolver alguma coisa conversando com a pessoa. Então não faz sentido você fumar diante de uma situação assim. Por outro lado, se você tentar resolver de modo explosivo, falar com a pessoa de modo que você fira aos princípios aí, de boa relação com a outra pessoa, isso também pode trazer um problema para você. E nós precisamos das pessoas, nós queremos ter boa relação com as pessoas, isso é uma coisa de uma necessidade nossa e é muito satisfatório realmente. Então, a assertividade, ela propõe que você vá até as pessoas e saiba falar. Como assim? Você vai falar aquilo que você pensa, mas de uma forma que também não agrida. Você olha a pessoa, você pense bem na situação que você está falando, você observa o melhor momento, Você tem que ter uma certa empatia. De repente, aquela pessoa que você precisa falar, aquela pessoa está numa situação que precisa de que você entenda o lado dela. Talvez aquele não seja a melhor resposta àquilo que você quer propor. Então, a gente pensa direitinho, a gente analisa o contexto todo, aí a gente vai, se expressa falando exatamente aquilo que é, sem rodeios, a gente realmente fala o que deve ser falado, para que a pessoa compreenda, e aí a gente também pode estar aguardando a resposta, a gente ouve essa pessoa, aguarda que ela fale, e aí então a gente parte para também analisar um outro fator disso daí. Existem situações que a gente precisa silenciar-se naquele momento, não é? Nem sempre a assertividade é a gente falar exatamente. Tem horas que a gente precisa ficar quietinho, deixar com que, de repente, a pessoa se expresse, fale, e a gente fica quietinho naquele momento, espera um pouco, e depois, quem sabe, a gente emita alguma opinião. Às vezes é preciso a gente estudar o assunto para ter uma melhor resposta para aquilo. E quando se trata de comunicação, aquilo que a gente fala é tudo aquilo que está dentro da nossa mente, Diz um ditado, A boca fala o que o coração está cheio. Então veja, às vezes os conflitos vêm justamente porque nós adquirimos algumas características no decorrer da nossa vida que estão nos afetando. Uma delas pode ser um orgulho muito grande que a gente ainda não aprendeu a lidar com ele, não é? Às vezes é preciso a gente entender que todos nós somos seres
que dependemos uns dos outros. Veja, muitas vezes existe a competitividade na relação. Por que isso? Porque as pessoas muitas vezes, ao invés de estarem buscando os outros para aproveitar a companhia, aproveitar realmente a disposição de um afeto, né? De um momento de sintonia em que a gente vai fazer troca da relação, as pessoas competem entre si. Às vezes existem situações em que um quer dominar o outro. Isso pode acontecer muito nas relações matrimoniais, né, ou de convivência. E aí vale a pena a gente aprender a como se comunicar. Ouvir essa pessoa, esse companheiro, essa pessoa que você convive. Dar atenção a ela, né? Ouvi-la e se posicionar também, porque você também tem algo a dizer. Então, dar o tempo certo para ela, deixar com que ela fale. Depois, quando chega o seu momento, você fala também, você se coloca que você deixou que ela falasse, agora você gostaria de falar. Então, tudo isso auxilia muito na comunicação para que isso não fique uma coisa que não foi resolvida e você passa a ficar de um modo insatisfeito, buscando recursos que às vezes você se equivoca desse recurso para resolver o seu problema e acaba voltando para aquilo que você não quer. Veja, algumas coisas são importantes também a gente observar na comunicação. Ao invés da gente voltar para os mesmos pontos, fazer as mesmas críticas, a gente, quem sabe, dar atenção para a pessoa, começar a observar os pontos positivos, olhar para a pessoa com um olhar de simpatia, pensando, e eu, como estaria se estivesse no lugar dessa pessoa? Algo que a gente vê muito nos ensinos do próprio Jesus, né? Jesus, quando ele lidava com as pessoas, ele ouvia as pessoas, ele dava um sentido para aquela relação através de uma coisa que é muito necessária nos dias de hoje, que é o amor, que é olhar para o outro pensando, puxa, essa pessoa precisa de mim, mas eu também preciso dela, né? Sem aquele orgulho, sem aquele sentimento de competição, sem aquela coisa de querer ser melhor, né? Então tudo isso vai auxiliar nessa relação, né? E aí você vai conseguir chegar ao seu objetivo maior. E, finalmente, a forma de se expressar, às vezes são coisas curtas que você pode se utilizar no momento da sua comunicação. Quem sabe você dizer, olha, você pensa assim, mas eu acredito isso, e você coloca a sua ideia, né? Olha, você pensa assim, mas na minha opinião é assim, né? Mas de um modo, uma expressão suave, que não vai ferir, que não vai agredir, não é mesmo? E assim você vai conseguir resolver esse seu problema, certo? Sem lançar mão de ser agressivo, nem mesmo vai ficar quieto, né? Como disse, engolindo um sapo de uma situação que você não quer ficar com aquilo, mas você quer resolver e, ao mesmo tempo, você vai começar a gerir os seus pensamentos, as suas situações, sem precisar simplesmente voltar-se para um cigarro, que é isso que você não quer, porque o cigarro, além de não resolver o seu problema, ainda vai trazer grandes complicações para a sua saúde. Então, que você possa ter a clareza disso daí, que Deus te abençoe muito e que você tenha sucesso na continuação desse tratamento. Se você gostou desse vídeo, clica aí no okzinho e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Fique com Deus.